o que deu para perceber claramente neste pronunciamento agora de Vladimir Putin é que ele veio de vez agora para a guerra da informação. A guerra no solo ucraniano já está acontecendo, com o que ele chama de, abre aspas, operação especial militar, mas é uma guerra que a gente está narrando diariamente aqui pela Jovem Pan News, mas a gente não tinha visto ainda um pronunciamento tão forte, tão intenso em dar a sua própria versão deste conflito e com recursos muito claros ali de capacidade de comunicação, de usar formas de se comunicar, de explicar o que está fazendo, de que vai assistir as famílias dos soldados mortos, soldados russos mortos, de que os ucranianos são um povo muito próximo dos russos, de criticar o Ocidente, de criticar a narrativa do Ocidente que convence ucranianos contra os russos. A gente não tinha visto ainda um discurso tão forte, tão intenso, do que se pode chamar agora de que Putin veio para a guerra da informação também, que antes era ocupada majoritariamente pelo Zelensky. Isso é verdade, é uma bela análise, porque nós vemos que agora muitos acreditam que Putin não tem mais nada a perder. As sanções econômicas bateram forte na Rússia, e isso não é novidade para ninguém. O rublo perdeu seu valor, a inflação tem aumentado. Obviamente que as punições individuais a grandes empresários, oligarcas que cercam o presidente Putin também criam uma pressão sobre ele. Eu acredito que ele voltar atrás nesse momento em que se já perdeu tanto pode mostrar um sinal de fraqueza, e o que historicamente não é bem visto para um líder russo. Por mais que haja condenação de diversos órgãos internacionais pelas suas atitudes, as próprias Nações Unidas ontem, 141 países votando a favor da resolução e, portanto, contra a Rússia. Também tantos civis, a questão midiática fez com que muitos russos em toda a Europa, em todo o mundo, também sofressem uma espécie de preconceito pelas atitudes diretas do seu presidente. Então você vê que ele está realmente disposto a ir até o fim. Não sei se isso é apenas retórica, se é só uma estratégia do marketing dele perante a sua própria nação, para aquilo que é circulado internamente e também para o resto do mundo, que eventualmente ele também tem simpatizantes, mas é algo preocupante, principalmente considerando que uma reunião diplomática, uma reunião de uma possível trégua está acontecendo nesse exato momento. Será que as falas do Putin há 5 minutos atrás refletem aquelas mesmas condições trazidas pela sua delegação à Bielorrússia, que está conversando com os ucranianos? Isso é preocupante. E, ao mesmo tempo, vemos o presidente Zelensky claramente abatido, muito cansado, com uma fisionomia assim de quem não dorme há dias. Também não é para menos com esse conflito acontecendo, e isso pode fazer com que ele chegue realmente de repente, aceitar um acordo que não fosse o ideal para sua população, pelo cansaço, pela exaustão causada pela essa guerra, que também é psicológica. Perfeito, a gente segue em contato então, Luca. Qualquer novidade é só chamar, você volta aqui ao longo da nossa programação. Por enquanto, bom trabalho por aí, até já. São 2h14. E estamos recebendo aqui no nosso estúdio os nossos comentaristas para mais essa etapa aqui dessa cobertura, dessa sequência, dessa cobertura especial da Jovem Pan. Estarão conosco aqui nas próximas horas o Marco Antônio Costa, Fábio Piperno e a Camila Abdelmalak. Deixa eu começar dando uma boa tarde para a Camila, para saber de todos os impactos econômicos desse 8º dia de conflito. Como é que estão as coisas hoje? Camila, como é que o mercado está reagindo? Bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando na Jovem Pan. É um dia um pouco complicado no mercado financeiro. Os mercados em Nova York estão operando em queda, no compasso de espera nessa cena diplomática, se vai haver ou não um acordo de cessar fogo. Mesmo o nosso Ibovespa, que vem se aproveitando do fluxo para as commodities, hoje tem uma alta moderada, aguardando novidades. Inclusive, é interessante a gente comentar que a gente vem se beneficiando de um fluxo que sai do mercado russo e vem para o mercado brasileiro como opção de economia emergente, e isso também vem beneficiando bastante os negócios aqui no Brasil. A taxa de câmbio também numa recuperação, como a Adalberto Piotto acabou de comentar, operando ao redor de 5,05, então uma notícia positiva em relação à taxa de câmbio, mas tem aí um contraponto, porque essa taxa de câmbio, a valorização que é tão esperada pelos investidores e também pela população,
acaba prejudicando algumas empresas exportadoras, porque R$1 mais valorizado prejudica as receitas das empresas exportadoras. Então, a gente chega aí também num contraponto e fica com algumas observações em relação a esse cenário econômico. E isso deve durar ainda muito tempo, né, Camila? Mesmo com essa promessa de uma conversa hoje, você acha que dependendo do resultado isso pode dar alguma aliviada ou ainda não? Na verdade, a expectativa que a gente tem aqui no Brasil é que a gente continue se beneficiando do fluxo do investidor estrangeiro, que até semana passada já representava 90% da totalidade do que assistimos em 2021. Esse cenário inflacionário global acaba beneficiando as empresas ligadas às commodities e a gente acredita que, eventualmente, vamos continuar experimentando um movimento de valorização aqui do mercado acionário, assim como a taxa de câmbio. Lógico que surpresas em relação a essa tensão entre a Rússia e a Ucrânia pode trazer um movimento de aversão ao risco, ou seja, uma fuga do mercado acionário para ativos que são considerados mais seguros. E também no segundo trimestre a gente não pode esquecer que a gente está falando muito das tensões aqui, Rússia e Ucrânia, mas a gente também tem questões políticas que entram no radar e que podem atrapalhar essa performance dos mercados por aqui. Camila, só rapidamente, nós temos, ontem nós tivemos aquela frase, agora são 2h17 no horário de Brasília, a gente está conversando com a colunista de economia aqui da Jovem Pan, Camila Abdel-Malak. Camila, ontem, numa frase só do Sergei Lavrov, em que diz que reconheceria que a Rússia estava pronta para reconhecer o Zelensky como presidente ucraniano, num recuo da posição original, de pedindo inclusive uma deposição dele pelos militares, um golpe militar, porque seria mais fácil negociar com os militares, na frase atribuída inclusive a Vladimir Putin, o mercado já teve uma reação positiva. A gente não tem também essa lógica de que o mundo estava tão desesperado para voltar à normalidade por causa dos 2 anos de pandemia. Claro, ninguém tinha um conflito como esse na conta, porque seria impossível você prever a forma como isso ia acontecer, mas à medida que a gente vê alguns sinais de que isso vai se resolver, a gente não vai ter um fluxo de, digamos, não otimismo propriamente dito, mas de ações positivas para a gente tentar voltar a essa normalidade? Sem dúvidas, essa é a expectativa dos investidores. Por isso que hoje a gente vê aí o mercado acionário na Europa, nos Estados Unidos, operando em queda e em compasso de espera para ver o resultado dessa discussão em relação ao cessar-fogo. Se não houver um desdobramento positivo, o que a gente tem na lógica do mercado financeiro é uma fuga dos ativos que são considerados mais arriscados, que é o caso do mercado acionário, para ativos que são considerados mais seguros, que é o caso dos títulos das dívidas dos governos, como é os Estados Unidos, né? Tem esse fluxo. Então, a gente fica nesse compasso de espera e na expectativa por alguma resolução o mais rápido possível. Bom, tivemos há pouco, então, esse pronunciamento do presidente russo, Vladimir Putin, você acompanhou ao vivo aqui na Jovem Pan. Vou querer análise também do Fábio Piperno, que está com a gente hoje aqui também no nosso estúdio. Mais uma vez, boa tarde, Piperno. Boa tarde, Vitor Brown, os colegas. Vitor, uma série de fatores envolvidos nessa questão, né? E é claro que o epicentro está lá na Ucrânia, e é óbvio também que uma solução de curto prazo vai se tornando cada vez mais distante, porque essa é uma guerra, esse é um conflito de muitos paradoxos. Mas eu queria tirar um pouco essa questão dos limites da Ucrânia e mesmo da Rússia. Há uma clara exploração do conflito, principalmente em países que vivem períodos eleitorais e também no caso dos Estados Unidos, em que o presidente Biden vinha em queda nas pesquisas de opinião, e é óbvio que todos esses envolvidos, de alguma forma ou de outra, eles tentam se distanciar da figura de Putin. Vejam, lá na França, e ontem a gente viu um pronunciamento do presidente Macron dizendo que esse tema certamente estará na campanha eleitoral que se inicia agora, oficialmente, nesse final de semana. Lembrando que a França vai ter o primeiro turno das suas eleições na segunda quinzena de abril. A França há 2 candidatos de extrema-direita. A tradicional Marine Le Pen, que já tenta, inclusive, a presidência pela 3ª vez. O pai dela foi o líder lá da Frente Nacional, que era o partido, enfim, considerado xenófobo, ultranacionalista, e que com o tempo
ela, inclusive, rompe com o pai. O pai dela era uma figura tão à direita. Aliás, aquele que disse que as câmeras de gás no período da Segunda Guerra eram um mero detalhe. Essa era a extrema-direita francesa. E lembrando que Le Pen, pai, fez segundo turno em 2002, né? E depois acabou perdendo espaço para a filha. E a Marine Le Pen, há algum tempo atrás, elogiou o Putin. E agora ela diz que o Putin de 5 anos atrás, o Putin de 3 anos atrás, não é o Putin de hoje. Eric Zemmour, um jornalista que se tornou a novidade dessa eleição, também um homem declaradamente de ultradireita, um homem com uma pauta, inclusive, xenófoba, alguém contra, inclusive, que a França receba refugiados, e que tem um pensamento político muito parecido com Marine Le Pen, foi outro que lá atrás elogiou Putin e agora faz muitas críticas. Na Hungria, a Hungria tem uma situação eleitoral mais atípica ainda, porque a Hungria tem um candidato ultranacionalista, um homem de extremíssima direita, amigo do presidente Bolsonaro, aliás, o único líder europeu a comparecer à posse do presidente do Brasil, o páreo internacional, né? Ninguém se relaciona com o Bolsonaro lá na Europa, mas o líder da Hungria veio aqui. Até ele tenta agora se distanciar de Putin. Por quê? Porque vai ter eleição lá e a esquerda húngara resolveu apoiar um candidato conservador que lhe faz oposição. Veja, a Hungria chegou a tal ponto que a esquerda apoia um candidato conservador contra Viktor Orbán. E lá nos Estados Unidos, o presidente Biden, que vem nos últimos tempos com índices muito desfavoráveis de popularidade, a gente nem precisa dizer o quanto ele tem se manifestado em relação a essa guerra e o quanto ele faz de oposição a Putin. Até porque tanto o Biden como os principais líderes da Europa, que no começo eram tidos aí como muito frágeis, eles conseguiram sim fechar um arco de alianças que hoje deixa Putin numa situação muito incômoda. Então, essa guerra ela vai tomando proporções muito importantes também fora dos dois países diretamente envolvidos. Marco Antônio. Olha, boa tarde a todos, boa Piotto, todo mundo aqui da bancada, colegas e audiência da Jovem Pan. Eu estou um pouco atordoado, Piotto, sinceramente, de ouvir tantas vezes a palavra extrema vinculada à direita aqui. E eu não sei, porque parece que o Piperno perdeu algum grau de nuance ao tentar equiparar ou generalizar uma série de movimentos distintos, sejam conservadores, liberais, em vários países. É que nem falar ultraliberal, né? Ultradireita, quer dizer, é sempre para dar uma proporção extremada de um fenômeno que a esquerda gosta de polemizar, colocar sempre como extremo. A gente tem uma série de manifestações de extrema esquerda aqui no Brasil que a mídia reiteradamente coloca simplesmente como esquerda. Ninguém fica falando o tempo todo, o PSOL é extrema esquerda, o PT tem uma série de segmentos de extrema esquerda. Ninguém denuncia isso na grande mídia, na velha imprensa. Então, para fazer uma análise de conjuntura, inclusive de geopolítica global, eu fico um pouquinho receoso quando a gente começa a generalizar dessa forma. O presidente da Hungria é um possível autocrata de extrema direita. Isso daí induz ao nosso telespectador, à audiência, uma série de equívocos e erros de análise, de conjuntura, porque as pessoas elas não estão com a informação na mão sobre o que é a Hungria. E quando escuto o Piperno falar sobre extrema aqui, extrema ali, então parece que o mundo está sendo tomado pela extrema direita. E não é assim, sabe? Tem que ter um pouquinho mais de ponderação e nuance na análise para falar a respeito disso. Existe uma confusão aqui, Piotto, com relação a algumas pessoas no Brasil confundirem o Putin como um conservador. Isso daí a gente pode debater e é saudável que a gente debata. O Putin é antiglobalista, sim, mas ele quer impor um globalismo de uma nova era, um globalismo de virtudes e de princípios chineses e russos, né? Que tem um espírito coletivista, sim, que tem um espírito do Estado contra o cidadão, e não do cidadão se alforriando, se libertando, né, das presas do Estado. É uma ponderação completamente diferente da que o Piperno está fazendo. Então, o meu medo só é o pessoal se perder no debate só querendo taxar a pessoa de quem ele discorda de extremado. A gente tem que entender por que as pessoas entenderam de maneira errada a posição do Putin
e tentar compreender como que a gente está lidando ou como que a gente está reagindo ao fenômeno globalista. Qual que é a crítica que a gente tem que fazer a uma ONU da vida? E isso a gente fez em vários programas aqui na Jovem Pan. Existe muita manifestação de virtude de órgãos multilaterais ou de entidades multilaterais no mundo. Mas na prática, onde que aperta o calo? Na relação bilateral. Onde que o Brasil pode ter problema? Na importação de fertilizante. O que ele tem que fazer? Diversificar. O que ele pode fazer também? Ele pode explorar o mineral que está aqui em solo brasileiro por meio de uma agenda reformista de terras indígenas para poder explorar o cloreto de potássio aqui. Então, a gente tem que sempre absorver o melhor, tentando taxar quem discorda de nós o mínimo possível. Diga, Piotr. Só uma menção para a gente pegar as narrativas, os fatos e as narrativas. Até este discurso, até esse pronunciamento de Vladimir Putin hoje, que eu vou reiterar, ele veio de vez agora para a guerra da informação, a gente tinha o fato que era a Rússia invadiu um país soberano. Independentemente das alegações que ela faz, mas isso é um fato. Eu tenho um país que tem suas fronteiras estabelecidas pela geopolítica e ela tem o controle sobre aquilo. É um presidente democraticamente eleito, independentemente se era um comediante ou não, mas esse é um fato. Eu tenho outro fato que o exército russo invadiu esse país e que começou a atacar instalações militares primeiramente, depois, mas há vítimas civis também. Eu tenho, por esse lado, isso tudo conta a favor da narrativa do Ocidente, dizendo, não necessariamente narrativa, o que são fatos, eu já os narrei aqui, mas de que o Putin estaria perdendo a guerra porque a resistência ucraniana estaria se sobrepondo aos soldados russos. Se a gente olhar para as últimas informações de antes de ontem para hoje, a gente viu um avanço do exército russo, uma cidade foi tomada pelos russos, a gente vê o aumento do número de refugiados para mais de 1 milhão agora, segundo as Nações Unidas, o que demonstra claramente que a população, no mínimo, ela tem um receio cada vez maior de permanecer na Ucrânia, dado o avanço dos russos. E isso contraria boa parte aí sim, a narrativa de que o exército russo teria perdido o controle. Quando hoje a gente ouve agora o Vladimir Putin, o presidente russo, dizendo que não, que o avanço está acontecendo e que depois, inclusive, um assessor militar iria dar detalhes de que tudo estaria, para usar a expressão dele, as ações estariam saindo como planejado. Nem o Ocidente consegue provar verdadeiramente que a resistência ucraniana está conseguindo tomar o espaço do avanço do exército russo e, obviamente, agora os russos precisam provar que realmente tudo está saindo como planejado, porque também há vítimas. Mas há um fato também, e esse é igualzinho, da mesma forma que a Rússia invadiu a Ucrânia, um país soberano, e que você fez vítimas civis, porque a gente consegue contar isso aí, do outro lado a Rússia está conseguindo ganhar espaço e há um número cada vez maior de refugiados. Nessa guerra de narrativas, porque isso é o que se chama de uma guerra para o público. O que está sendo discutido lá nesse momento, nessa reunião de cúpula das delegações ucraniana e russa, é uma saída para tudo isso. Mas enquanto isso não acontece, as narrativas estão continuando. E se a gente terminar a guerra amanhã também, tomara isso aconteça, as narrativas vão continuar, porque todo mundo vai dizer que ganhou a guerra, ou que pelo menos teve ganhos importantes. Se a gente pegar pelo que a gente está vendo aí, eu vou perguntar ao Marco Antônio agora e também ao Pipeno, as narrativas fazem parte da guerra. Aliás, tem uma frase fantástica sobre guerra, né? Quando começa uma guerra, a primeira vítima é a verdade, que cada lado conta a sua versão e até que a guerra termine, a gente nunca sabe o que é verdade. E mesmo com a guerra terminada, as versões ainda continuam, enfim, isso faz parte do jogo da história. Mas isso é fundamental para a gente entender o que é uma exposição via notícia de uma narrativa, o que é uma exposição de fato. Esse acho que é o ponto, não é isso, Pipero? Começa contigo, pode ser, por gentileza? Pode, claro, não, sem dúvida nenhuma, até porque as avaliações, Piotr, elas também não formam aí um monolito, ou seja, você tomou a cidade tal, você ganhou a guerra, você perdeu a cidade tal, você perdeu a guerra. As coisas não são assim. Há uma série de nuances. Então, é óbvio que do ponto de vista militar, a Rússia avançou e muito nessas últimas 24 horas. Como também é notório que, do ponto de vista militar, a Rússia, na primeira semana, ela encontrou mais dificuldade do que se imaginava. E o que tudo isso significa? Que é óbvio que a Rússia é uma potência que vai, em algum momento, se a guerra se prolongar muito, ela cada vez mais vai tomando espaços, ela vai ganhando espaços dentro da Ucrânia. Mas isso não quer dizer necessariamente que ela ganhou a guerra, porque isso também implica em custo maior.
para você entrar no outro país, para você azeitar uma máquina de guerra que invade um outro país, que toma esse outro país e que lá se estabelece, isso também implica em custo. E no caso da Rússia não é só o custo econômico, mas também o custo político. Ou seja, como é que isso vai ser saldado depois? Como é que isso vai ser pago depois? E como é que vai ser o pós-guerra? Como é que vai ser o pós-ações militares? Então, é isso também que está em jogo, porque trata-se também de uma semana em que está mudando a configuração de muitos blocos e de muitas relações. Ou seja, a Europa, mais do que nunca, ela se fecha, ela se une, ela inclusive acena com o envio, veja, com o envio de armas e aviões para a fronteira com a Rússia. Isso era inimaginável. Como é que a Europa, como é que a gente podia prever 10, 20 dias atrás que a Europa em algum momento fosse ter a ousadia de armar os vizinhos da Rússia? E hoje a gente está vendo, inclusive, anteontem, inclusive, a gente viu o primeiro-ministro conservador Boris Johnson lá na Estônia e numa operação em que o Reino Unido enviou caças para aquele país báltico. Quer dizer, isso era algo inimaginável. Então, isso está mudando a configuração dessas relações e isso vai trazer mudanças profundas, independentemente do resultado militar. A gente não sabe se daqui 10, 15 dias a Ucrânia vai ser um país ainda mais ou menos ocupado. O que a gente sabe é que a Ucrânia ela passa a contar com um apoio internacional, com uma teia de apoio internacional que ela jamais teve. E isso muda, sim, essa relação, porque a Rússia consegue invadir a Ucrânia agora, mas a gente já falou também da Finlândia e Suécia se assanhando para entrar na OTAN, e quem é que vai ter força para freá-los? Então, isso mudou bastante. De 10, 15 dias para cá, a gente passa a viver num novo mundo. E outra coisa, 10 dias atrás, quando o governo americano, com base inclusive em relatos de um jornal, anunciou que havia uma grande movimentação das tropas russas que se preparavam para cruzar a fronteira com a Ucrânia, a gente viu muita gente aqui no Brasil desdenhar disso, achando que ali era só uma batalha de informação e que talvez naquele momento Biden quisesse procurar um bode expiatório externo para tentar atenuar os seus problemas internos. E, de fato, essa invasão, como a gente pôde constatar, ela ocorreu. Para você que nos ouve pelo rádio, um rápido intervalo agora. Voltamos já, são 2h33. Marco Antônio Costa, queria ouvi-lo também, Marco, sobre esse ponto levantado pelo Piperno, sobre essa possível mudança de conjuntura geral no quadro político, também sobre isso que levantou o Piotr, essa guerra de versões, esse conflito de informações que existe, mas de fato o que vai sendo constatado é um avanço das tropas russas, né? Independentemente dos relatos, isso vai sendo constatado na prática. Você acha que de alguma maneira isso pressiona ainda mais os ucranianos? A Ucrânia chega numa posição muito mais delicada para essas negociações que estão acontecendo hoje, Marco? A dificuldade em termos de negociação entre Ucrânia e Putin e Rússia vai se dar sempre com base, eu tenho falado aqui, no número de mortos, civis mortos e destruição, né? A ideia de terra arrasada que pode acontecer, da Rússia intensificar os ataques e gerar, enfim, uma situação de desespero e calamidade ainda maior na Ucrânia e êxodo, né, das pessoas para outros países da Europa ou do mundo. Agora, tem um ponto aqui, Brown, que eu acho importante, e aí vamos fazer um exercício de trabalhar um pouco a nossa memória. O Piperno, eu tenho uma dificuldade de extrair do Piperno algum tipo de elogio a alguns líderes da direita, né? O Trump, durante os 4 anos de mandato dele, falou exatamente o que a Europa está fazendo agora. Eles estavam gastando menos da metade do compromisso que eles tinham para gastar com militarização no âmbito da OTAN e estavam pedindo sempre mais recursos dos Estados Unidos. E o Trump era contra qualquer tipo de movimentação na Ucrânia ou de acenar positivamente para a Ucrânia entrar na União Europeia. Quando o Biden entrou, mudou. Começou a assinar assertivamente para a entrada da Ucrânia na OTAN. Então, você percebe que começa a ter um problema de conjuntura aqui que dá razão exatamente para a postura que o Trump tem desempenhado, desempenhou quando ele era presidente dos Estados Unidos. E você não escuta nada, nenhum reconhecimento de que ele estava correto e que a abordagem dele com relação a esse assunto estava correta também.
Outra coisa, o Piperno falou de movimentação fronteiriça das tropas russas que poderiam sugerir algum tipo de invasão. Sim, esses relatórios de inteligência do governo dos Estados Unidos foram cedidos à China, que por sua vez foram cedidos à própria Rússia. Então, se teve uma coisa que o Joe Biden conseguiu fazer, foi abrir mão de boa inteligência para inimigos. Por quê? Porque o Biden ele tem uma relação completamente espúria com Rússia, e não só com Rússia, não só com a China, mas com a Ucrânia também. Tem que lembrar o Piperno da relação que o filho dele tinha com petroleira, com usina de gás, com empresa de gás na Ucrânia. Então, enfim, tem uma série de fatores aí que até a gente tenta coletar de memória, mas eu acho muito complicado essa situação ser colocada pelo Piperno como um dado da realidade. Naquela época, todo mundo estava especulando sobre a invasão. Agora são 2 horas e 36 minutos, estamos de